Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha pergunta é: Deus tem dois povos? Deus tem dois povos eleitos? O porquê da pergunta? Ora, a minha pergunta é baseada em cima da escatologia dispensacionalista proposta por John Nelson Darby em 1830. A partir de então, se prega que Deus ele tem dois povos, um celestial e o outro terrenal. Quem é o povo celestial? É a igreja que veio depois. Quem é o povo terrenal? É Israel, a nação dos judeus que veio antes. O dispensacionalismo, então, ele explica que Israel nunca foi totalmente rejeitado, que eles constituem a herança de Deus, o povo da eleição, e que eles têm uma eleição eterna e que eles jamais deixarão de ser o povo de Deus. E aí você pergunta: mas e a igreja não é o povo de Deus? Sim, a igreja hoje é o povo de Deus, que de acordo com alguns intérpretes, eles chamam a igreja de o novo Israel. Ok? E quando você pergunta para um dispensacionalista, um pré-tribulacionista, quanto à condição de Israel no momento, eles dizem que Israel no momento está rejeitado por causa da igreja. Mas quando entrar o último membro que completará o número da igreja, eles entendem que quando a igreja completar o número exato de salvos, então a igreja ela é retirada aqui da terra para passar 7 anos no céu. E com a retirada da igreja, Israel volta a ser o povo de Deus, a cabeça das nações. Esta teologia, irmãos, proposta, repito, por John Nelson Darby, ela explica o porquê, de uma certa forma e até certo ponto, da sujeição de muitas nações à nação de Israel. Por que muitas nações prestam fidelidade à nação de Israel, como os Estados Unidos? No momento, o governo Lula ele é um antissemita, o que é deplorável. Digo aqui, é deplorável a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou entrar nesta questão política aqui. Eu só vou dizer o seguinte, é que, historicamente falando, a posição do Brasil é de apoiar a nação de Israel. E tem um porquê, uma explicação por que o Brasil, os Estados Unidos e outras nações, custe o que custar, elas dão o seu apoio à nação de Israel. É por causa dessa teologia dispensacionalista, que diz que Israel é eternamente o povo de Deus. E os dispensacionalistas, então eles pegam o trecho de Gênesis, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Bom, de acordo com o dispensacionalismo, esta palavra ela diz respeito a Israel. A nação que abençoar Israel será abençoada. A nação que amaldiçoar a Israel será amaldiçoada. E eles ainda dizem mais, que em Israel todas as nações são abençoadas. Ok? Então, eu estou dando aqui a linha de pensamento dispensacionalista. E voltando ao tema. Deus tem dois povos? Há realmente dois povos? Dois grupos de salvos? Um celestial, que é a igreja,
e um terrenal que é Israel? Bom, primeiramente, irmãos, eu quero aqui lhes mostrar que essa ideia de que Deus trabalha com dois povos, com dois corpos de salvos, ela não é bíblica. Como é professor, ela não é bíblica. A ideia de que Deus tem dois corpos de salvos, duas agências, ela não é bíblica. E acrescento, não se pode encontrar a ideia de que Deus tem dois corpos de salvos, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Professor, então de onde se tirou essa ideia? Volto a dizer, é o dispensacionalismo de John Nelson Darby que prega isso, que Deus tem duas agências soteriológicas aqui na Terra. Um é a igreja e outro é Israel. Mas a Bíblia não prega isso. Eu vou lhe mostrar, a partir das páginas do Antigo Testamento, que quando se fala nos salvos, no corpo de salvos, fala-se no singular. Vamos começar aqui por Gênesis, ou Êxodo 4, 22 e 23. Olha o que diz aqui. Ó. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Não diz, é um dos meus filhos, mas Israel é meu filho, meu primogênito. Versículo 23. E eu te tenho dito, deixa aí o meu filho, para que me sirva. Mas se recusaste deixá-lo ir, eis que eu mataria teu filho, teu primogênito. Está bem aqui, irmãos? Nesta ocorrência aqui a gente vê Israel sendo apresentado como o povo de Deus, como o primogênito de Deus. Ok? Oséias 11:1 diz assim, ó, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Veja então que em Oséias 11:1, Israel é apresentado como filho de Deus. Quando Israel era menino, é uma referência à estadia de Israel lá no Egito. Quando Israel era menino, quando era uma pequena nação, quando tinha acabado de nascer, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Oséias está fazendo uma referência ao resgate da nação de Israel lá das mãos de Faraó, por Moisés e por Arão. Moisés e Arão foram enviados por Deus para tirar a nação de Israel lá do Egito. Êxodo 19:5, o que diz aqui? 5:6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, ou seja, única, especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, ó, povo no singular, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora vamos aqui para Ezequiel. Eu não vou ler todas as passagens no Antigo Testamento, porque são muitas, que apresentam a nação de Israel como o povo único, o povo exclusivo de Deus. Ezequiel, capítulo 37, é o que diz aqui. Ó. Ezequiel 37, e versículo 21 e 28. Dize, portanto, a casa de Israel. Não, 37, 21 a 28. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor,
e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Está bem aqui, irmãos, até o versículo 28 eu não vou ler tudo, mas aqui mostra claramente que nas páginas do Antigo Testamento é anunciado que Deus tem um povo, não dois povos, mas tem um povo. Quem é? A nação de Israel. Os judeus, os hebreus, a linhagem de Abraão. E este povo único de Deus, repito, eu vou deixar isso bem claro, nas páginas do Antigo Testamento, o povo de Deus é reconhecido na nação de Israel. E este povo único, que é chamado também o primogênito, ele é visto a dominar as nações. As nações foram dadas como uma herança para a nação de Israel. Quem é o herdeiro do mundo, nas páginas do Antigo Testamento, é a nação de Israel. Quero deixar isso bem claro. De acordo com a interpretação puramente judaica, sem uma intervenção do cristianismo, o povo escolhido do Senhor no Antigo Testamento é Israel. É a nação de Israel. Ok? Agora vamos aqui para o Novo Testamento. O Novo Testamento. João, capítulo 10. João, capítulo 10. O que se diz? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Uma referência aos gentios, né? Também me convém congregar ou agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ouça, haverá um rebanho e um pastor, é o que Jesus falou. 1 Pedro 2,9 é o que se diz aqui. Continua aqui a mesma ideia de um só povo. 1 Pedro 2,9. Pedro 2,9. O que se diz aqui? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estas palavras, de forma muito semelhante, elas foram tiradas de Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 6. No Antigo Testamento, essas palavras elas foram ditas a respeito da nação de Israel. Aqui, a nação em questão aqui é a igreja. E aqui eu quero muito a sua atenção. Estas palavras que no Antigo Testamento se diz a respeito da nação de Israel, aqui as mesmas palavras são dirigidas ou falam sobre a igreja. Mas vós sois a geração eleita. Quem é a geração eleita? Os cristãos, a igreja, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Efésios 2, 14 a 18. Efésios 2, 14 a 18. Porque ele é a nossa paz. Vou começar do 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, está falando dos gentios, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, gentios e judeus, fez um. E derribando a parede de separação, que era a lei, eu quero que você saiba disso, que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Por lei dos mandamentos, entendamos aqui a Torá, com todas as suas mitzvot, que segundo os rabinos são 613. De qualquer forma, por lei dos mandamentos aqui, entenda toda a lei dada no Sinai a Moisés. Não somente os 10 mandamentos, mas tudo que foi transmitido aos filhos de Israel por meio de Moisés está em foco nesta expressão, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Ora, meus irmãos, no Antigo Testamento nós temos um povo que é identificado na nação de Israel.
Este único povo de Deus, ele contava com a lei. E antes de Cristo vir, havia uma separação entre judeus e gentios, entre judeus e as nações. E o que fazia a separação era exatamente a lei, nos seus vários preceitos, nos seus vários mandamentos. Era a lei que fazia a diferença entre Israel e as nações. Então a lei, ela funcionava como uma parede de separação. Paulo que usa de uma figura de linguagem óbvio. Ele chama a lei de parede de separação. Então vamos lá, mas o que aconteceu? E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Quando Cristo morreu, toda a lei transmitida por Moisés aos filhos de Israel, ela foi desfeita na morte de Cristo. Veja bem, na morte. Romanos 10,4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando Paulo usa o termo grego nomos, ou no hebraico Torá, que é trazido por lei, ele está falando de toda a legislação mosaica, e não apenas da lei referente aos sacrifícios, às festas, às luas novas, às festividades, não. Isto é uma desonestidade intelectual e exegética dos adventistas do sétimo dia e de outros intérpretes. Quando Paulo refere-se à lei, quando ele diz Cristo é o fim da lei, ele está falando do fim de tudo, incluindo os 10 mandamentos, meus irmãos. Que fique bem claro isso. Incluindo os 10 mandamentos. Ok? Que fique bem claro isso. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz, ou seja, pela morte de Jesus, reconciliar ambos, ou seja, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. Olha aqui, meu irmão, em um só corpo. A partir da morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, é levantado um novo corpo, é levantado um novo homem. Nesse novo corpo, nesse novo homem, que começa com Jesus Cristo, é congregado tanto judeus como gentios, pela fé no Cristo. E de Cristo para cá, judeus, não é porque são judeus, não é porque são descendência de Abraão, que são contados como povo de Deus. Não. Isso foi uma realidade nas páginas do Antigo Testamento, até que Cristo viesse. A lei, você leia o capítulo 3 de Gálatas, serviu para a nação de Israel como um pedagogo até que Cristo viesse. Quando Cristo veio, a função da lei acabou. Por isso é que Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Logo, a função da nação de Israel como nação que era o farol das nações, como nação que era a luz das nações, como nação instrutora, como a nação que era a pedagoga das nações, acabou em Cristo. Agora, quem instrui as nações? Quem é a lei para as nações? É Cristo. É a Cristo que nós obedecemos. Então, com a morte de Cristo, a lei foi desbancada, a lei findou. A parede foi derribada. É Paulo quem diz. E na sua ressurreição se levanta um novo homem, um homem espiritual, um homem celestial, um homem incorruptível. E neste novo homem é congregado judeus e gentios pela fé no Cristo. Daí se forma um novo homem, um novo corpo. Mas continua, assim como no Antigo Testamento havia só um povo, o número 1 continua. Em Cristo continua havendo apenas um novo, ou melhor, um povo, só que é um novo homem. Vamos lá. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, judeus e gentios, um novo homem. É um novo homem.
é um novo corpo de salvos, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, irmãos, em um corpo, matando com ela, seja, com a cruz, pela morte de Cristo, as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe, uma referência aos gentios, e aos que estavam perto, judeus. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, ele está falando com gentios, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Família no singular. Família de Deus. Então, essa história dos dispensacionalistas, de que Deus tem dois corpos, e que Israel não foi rejeitado temporariamente, mas com o arrebatamento da igreja para os céus, Israel volta a ser povo de Deus, isso é uma ilusão, isso é uma interpretação falaciosa que não condiz com aquilo que Paulo está dizendo para nós. A verdade é que com a morte de Cristo, findou-se a lei, findou-se o poder do judaísmo. Professor, mas o senhor está dizendo que a nação de Israel no Antigo Testamento não era povo de Deus. Não estou dizendo isso. Mostrei claramente que nas páginas do Antigo Testamento a nação de Israel figura como povo de Deus, como povo da eleição, como a luz das nações, como a cabeça das nações. Mas essa função da nação de Israel como luz das nações, como povo de Deus, ela só valeu até que viesse a descendência de Abraão, que abençoa a todas as nações, que é Cristo. Só você ler Gálatas 3, 8 a 16. A função da nação de Israel no Antigo Testamento, que era abençoar as nações, isso existiu? Existiu. Se você ir para as páginas do Antigo Testamento, quem é que abençoa as nações? É a nação de Israel. Quem é a luz das nações? É a nação de Israel. Quem é o tutor das nações? É a nação de Israel. Quem é o pedagogo das nações? É a nação de Israel. Quem é o professor das nações? É a nação de Israel. Quem é o mestre das nações? É a nação de Israel. Mas entenda que, à luz do Novo Testamento, essa função, todas essas atribuições que caracterizavam a nação de Israel, elas só permaneceram até a chegada de Cristo. Com a chegada de Cristo, todas essas atribuições feitas à nação de Israel, elas, na verdade, elas eram pertencentes e são a Cristo. Israel funcionou sim como a nação cabeça, como a tutora, como a mestra das nações, mas apenas como uma pedagoga. É Paulo quem diz isso, meus irmãos. Eu quero ler aqui para os senhores. Aqui, ó. Não sou eu, mas é Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Gálatas capítulo 3, vamos ver aqui, ó. Eu vou ler bem aqui a partir do versículo 14, ó. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. De acordo com a teologia judaica, a bênção de Abraão ela chega aos gentios e nações por meio de Israel. Para Paulo, não, o que ele diz? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que, pela fé, nós, ele está falando dos judeus, recebamos a promessa do Espírito. Para os judeus, a nação de Israel, ela receberá a promessa do Espírito Santo de acordo com as obras da lei. Paulo discorda disso, ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, aqui ele já desbanca a nação de Israel, e para que pela fé nós, Paulo aqui, como judeu está falando, recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem, falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só,
e a tua posteridade, que é Cristo. Ora, meus queridos, veja que o apóstolo Paulo ele está interpretando uma certa passagem do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a posteridade ali é a nação de Israel. Já expliquei isso. Mas para Paulo, isso aí funcionou de forma temporária até, no grego, reos, até que Cristo viesse. Ele vai mostrar a função de Israel como semente que abençoa as nações, como a pedagoga. Paulo vai mostrar que isso, inclusive a função da lei, só funcionou, ou melhor, a lei só subsistiu, só permaneceu de pé até que aparecesse Cristo. Vamos aqui para o versículo 23. Mas antes que a fé viesse, a fé em Cristo, estávamos guardados debaixo da lei, judeus, e encerrados para aquela fé em Cristo que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou pedagogo, instrutor de crianças, no mundo greco-romano, para nos conduzir a Cristo. Conduzir quem? A nação de Israel. A lei foi dada para os judeus para que Israel fosse conduzido até Cristo. É Paulo quem está dizendo. Para nos conduzir a Cristo. Para quê? Qual foi o objetivo? Para que pela fé, não pelas obras da lei, esse é o pensamento de Paulo, mas pela fé fôssemos justificados. Continua Paulo. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou seja, não estamos mais debaixo da lei, da instrutora, da pedagoga, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, ou seja, em Cristo, nesse revestimento, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um. Lembra que eu lhe falei que apenas há um corpo de salvos? Um. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É em Cristo, meus irmãos, que o homem se torna herdeiro de Deus. É em Cristo que o homem faz parte do único corpo. Portanto, em Cristo há apenas um povo, há apenas um corpo, há apenas um edifício, há apenas uma nação em Cristo. Ok, meus irmãos? Romanos 10, 12, é o que diz aqui? Romanos 10, 12. Vamos lá. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Está bem aqui, irmãos? Porque não há diferença entre judeu e grego. Em Cristo Jesus não se fala mais salvo. A nação de Israel é um corpo e a igreja é outra. Não, irmãos. Em Cristo Jesus só há um corpo de salvos, composto de judeus e gentios. Essa é a teologia paulina. É por isso que eu, professor Nathaniel Mendes de Castro, discípulo eterno de Jesus Cristo, não aceito a doutrina de John Nelson Darby, porque ela nos afasta do apóstolo Paulo. Ela distorce as Escrituras. Infelizmente, o dispensacionalismo ele oferece uma interpretação distorcida da palavra de Deus. Desculpem, vocês que são dispensacionalistas, vocês que são pré-tribulacionistas, são meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Mas eu não posso falar diferente. A interpretação dispensacionalista, a interpretação pré-tribulacionista, ela é uma distorção da palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 2. O que diz aqui? 12. Versículos 12 e 13. O que diz aqui? Porque assim como o corpo é corpo e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, judeus e gentios, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos,
quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Está bem aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, mais claro do que isso, não pode haver. O apóstolo Paulo deixa bem claro que há apenas um corpo, formado de judeus e gentios. Este corpo único, ele é formado em Cristo, no Espírito Santo. Ok? Efésios 4, 6. Vamos aqui finalizar. Gálatas, Efésios 4, 6. Efésios 4, 6. Olha o que diz. Há um só corpo, a unidade, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Está bem aqui. Paulo deixa bem claro, há um só corpo, assim como também há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. É Paulo quem está dizendo. Então, meus irmãos, eu quero concluir este vídeo deixando bem claro uma coisa. Não estou fazendo um comentário com base em rixas contra o dispensacionalismo, não. Mas é que eu, como um intérprete das Escrituras, como um teólogo, como um servo de Cristo, como alguém que ama as Escrituras, eu não posso deixar de anunciar o verdadeiro Evangelho. E é bem verdade que igrejas interessantes defendem o dispensacionalismo. Entre elas, a Assembleia de Deus, a maioria das igrejas batistas, as igrejas pentecostais, neopentecostais, na sua maioria, elas são dispensacionalistas. Mas eu tenho que dizer para vocês que a interpretação dispensacionalista que diz que Deus tem dois povos, Israel e a igreja, que Israel está rejeitado temporariamente, mas depois do arrebatamento para o céu, para passar 7 anos, Israel vai ser novamente anexado no plano de Deus. Irmãos, essa conversa ela é furada. Esta conversa ela é furada. Na verdade, a nação de Israel, que eu disse que no Antigo Testamento figura como povo de Deus, a nação no seu todo ela não foi rejeitada. Deus não trocou de povo. Agora entenda a minha fala. Deus não trocou de povo. Apenas os rebeldes. Em outras palavras, a nação de Israel ela foi quebrada. Ela saiu de Cristo. Ela foi tirada da oliveira verdadeira, que é Cristo. E pela fé, no lugar dos judeus incrédulos foram anexados gentios que não acreditavam em Cristo. Pela fé, os gentios foram unidos a Cristo em um só corpo. Assim como pela incredulidade, muitos judeus foram quebrados, tirados da oliveira verdadeira, da boa oliveira, que é Cristo. Ok? Isso está escrito em Romanos, é só você ler Romanos 11, 1, 2, que Paulo... Vamos ver aqui. Ok, Romanos capítulo 11. 1, 2. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo... Agora eu vou aqui, versículo 17. E se alguns dos ramos, Paulo está falando, e se alguns dos ramos, ele está se referindo aos judeus, foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, ele está falando dos gentios, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, ou seja, havia um grupo de gentios lá na igreja, se gloriando contra os gentios ou contra os judeus, porque eles tinham sido quebrados. Aí Paulo está explicando, não te glories contra os ramos, ou seja, contra os judeus. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, Paulo está dizendo que os gentios assim diziam. Os gentios salvos, que estavam se orgulhando contra os judeus, diziam, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí Paulo diz, está bem, pela sua incredulidade, ele se refere aos judeus, foram quebrados. E tu,
estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, judeus, incrédulos, severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, Paulo fala dos judeus, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar na boa oliveira. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, está falando dos gentios, convertidos a Cristo, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, a boa oliveira aqui, irmãos, ela representa Cristo e também representa o povo, o corpo de salvos. Ok? Quanto mais esses que são naturais, ou seja, eles são naturais da boa oliveira, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte, ó, o que eu falei, veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades deles. Ora, meus irmãos, quando você lê todo este capítulo de Romanos, você vai entender que Israel, uma parte de Israel foi quebrada por causa da sua incredulidade. Mas esse mesmo Israel, no dia que eles se voltarem para Jesus Cristo, reconhecerem que Jesus é o Senhor, eles serão enxertados na boa oliveira e passarão a pertencer ao povo de Deus. Nisso nós não podemos entender que o Israel, uma vez convertido, constituirá um povo de Deus a parte da igreja. Não, meu irmão, isso é uma distorção teológica. Não podemos aceitar. No dia que a nação de Israel se converter, ela fará parte da boa oliveira, ou seja, de Cristo. Assim como os gentios, assim como nós que não fazemos parte da boa oliveira, não fazemos parte do povo de Deus, do povo da promessa, do povo santo. Mas quando aceitamos a Jesus, nós fomos anexados, enxertados na boa oliveira. Assim também Israel, que fazia parte da boa oliveira e foi quebrado por causa da sua incredulidade, esta nação que hoje é incrédula no que diz respeito ao Messias, a Jesus Cristo, no dia que ela aceitar, ela será anexada, ok? E fará parte do povo único de Deus. Esta é a teologia do apóstolo Paulo, ok, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.